Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Bom, meus irmãos, o vídeo que eu vou gravar hoje, na verdade, é uma continuação da mensagem que eu transmiti no vídeo anterior. Eu falei no vídeo anterior, para quem não assistiu ou não se lembra, a respeito das 6 atitudes que agradam a Deus. Eu falei de 3 no último vídeo e agora nesse vídeo eu vou falar as 3 últimas atitudes, comportamentos que agradam ao nosso Deus e que nós, como cristãos, devemos buscar praticar no nosso dia a dia. Beleza? Então, vamos para a quarta atitude: honrar o Evangelho. Vamos lá. O que significa você honrar o Evangelho? Significa você obedecer o que está na palavra de Deus. É isso que significa você honrar o Evangelho. Honrar o Evangelho, meus irmãos, não tem a ver apenas com evitar escândalos ao Evangelho. Com certeza absoluta, vocês já devem ter ouvido casos de adultério que envolveram pastores na igreja, com mulheres que frequentavam a igreja, casos de corrupção, desvio de dinheiro. Isso são formas de você desonrar o evangelho, sim, mas não estou falando de casos extremos como esses, que na verdade são muito graves, mas você desonrar o evangelho, ele desobedecendo a palavra de Deus nas coisas mais, digamos assim, e no mais conhecidas, nas coisas que no que nós julgamos como as coisas mais simples, as coisas mais do dia a dia, como evitar mentira, e não enganar as pessoas, não roubar, não matar, não dar falso testemunho. Isso são coisas que, e se você descumprir, você também estará desonrando o evangelho. Aqui eu vou citar 2 exemplos bíblicos de um casal que honrou o evangelho e um casal que desonrou o evangelho. Um desses casais que desonraram o evangelho foi o casal Ananias e Safira. Para quem não conhece a história deles, eu vou contextualizar. Pessoal, depois que Jesus, o nosso Senhor, ele morreu, ressuscitou e voltou para o seu reino, foi para o lado do Pai, então, e o Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos, eles começaram a se multiplicar. A palavra de Deus começou a se disseminar muito, falando sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o plano de Deus para nos resgatar da perdição, nos resgatar do pecado. E muitas pessoas começaram a se converter. Esse foco começou principalmente em Jerusalém. E começaram a ser formadas comunidades cristãs. Lugares onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, para conhecer mais da palavra, para ajudar quem precisava. Eles recebiam pessoas de vários tipos, pessoas recebiam viúvas, recebiam adolescentes não, recebiam órfãos, eram pessoas que geralmente tinham poucos recursos, pessoas que viviam na miséria, que eram abandonados pela sociedade, não tinha ninguém que pudesse ampará-los, eles os amparavam. Então, foi determinado o seguinte: que todos os recém-convertidos que tivessem muitas posses deveriam vender tudo o que tinham, fazendas, terras, gado ou qualquer outra coisa, e o dinheiro total da venda deveria ser entregue, doado para os apóstolos, para que eles distribuíssem os valores de acordo com as necessidades de cada comunidade. E vamos lembrar que a palavra do nosso Deus, ela diz o quê? Para não acumularmos tesouros na terra, e sim tesouros no céu. E mais, que devemos estar dispostos a abdicar, a deixar tudo para trás para seguir a Jesus. Isso inclui bens materiais também. Então, se você quiser se unir a essa comunidade cristã, você tinha que abrir mão de tudo de material que você tinha em prol da obra de Deus, para que ela financiasse o crescimento da obra de Deus e ajudasse as pessoas que eram necessitadas, principalmente viúvas e órfãos, que geralmente eram largados à própria sorte naquela época. Não existia nenhum amparo do governo para eles. Só que esse casal, Ananias e Safira, primeiramente, isso não é uma certeza que a gente encontra nas escrituras, mas é uma certeza que eu tenho. Que esse casal, com certeza absoluta, não tinha interesse nenhum em verdadeiramente se converterem. Provavelmente eles queriam entrar nessa comunidade por outros motivos. Motivos egoístas e individualistas, mas não tinha nada a ver com a verdadeira conversão. Até porque eles não teriam feito o que fizeram se fosse o caso. E o que foi que eles fizeram, Wilder? Eles venderam tudo que tinham, mas ao invés de doarem tudo para a obra de Deus, uma parte do dinheiro eles colocaram no bolso e somente a outra parte eles doaram. O Espírito Santo revelou a Pedro
o que tinha acontecido, que eles fizeram, eles tentaram enganar, eles não tentaram enganar os discípulos, eles tentaram enganar a Deus. Eles estavam prejudicando a obra de Deus e não a obra dos homens. Então, eles acabaram morrendo por causa do que fizeram. Foi o castigo deles. E porque eles desonraram o evangelho. Eles tentaram enganar a Deus e fizeram algo que desagradou ao Senhor. Foi contra o evangelho que era pregado, de você deixar tudo para trás para seguir a Jesus. E o castigo deles foi a morte. Agora eu vou citar um caso de um casal que eles fizeram o oposto, eles honraram o evangelho, que seria José e Maria, sim, os pais adotivos de Jesus. Maria, quando ela recebeu a notícia que seria o ventre que geraria o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade, ela aceitou de bom grado, aceitou de coração a missão que lhe foi confiada, deixando claro que ela era uma serva do Senhor e que aquela missão que tinha sido lhe confiada, o fato dela ter sido escolhida como o ventre que geraria o Filho do Altíssimo, aquilo era um motivo de honra e de alegria para ela, e não motivo de humilhação ou de tristeza. Quando o seu noivo ficou sabendo do ocorrido, e um anjo apareceu, na verdade, no sonho dele, explicou para ele o que aconteceu, que ela estava grávida do Espírito Santo e não de outro homem, ele também aceitou de bom grado assumir a sua esposa e cuidar da criança. Então, eles aceitaram o chamado do Senhor. Eles obedeceram à vontade de Deus, diferente do primeiro casal que não obedeceram, contrariaram a vontade de Deus e ainda tentaram enganá-lo. Então, eu pergunto para você, uma pergunta reflexiva, e vai para vocês, meus irmãos. Você quer ser como o primeiro casal que recebeu a desonra de sofrer o castigo de Deus por terem afrontado o seu evangelho, ou você quer receber a glória por ter honrado o evangelho como foi o segundo casal, José e Maria? Então vamos agora para a quinta atitude que agrada a Deus. Temer a Deus. Meus irmãos, isso é uma coisa que muitas pessoas compreendem de maneira equivocada. Honrar ao Senhor não é temer ao Senhor não é sinônimo de ter medo dele. Temor e medo não são a mesma coisa. Tem muitas pessoas que pensam que é, mas não é. Porque, pensa comigo, você se afasta do que você tem medo, certo? Se você tem medo de alguma coisa, qual é a tendência natural do ser humano? Se afastar daquilo que ele tem medo. Deus quer que a gente se afaste dele? Não. Ele quer que a gente se aproxime dele, esteja perto dele. Quanto mais perto, melhor. Então, ele não pode exigir que a gente tenha medo dele. Ok, Vilde, mas então o que é temor? Temer é você respeitar, é você reverenciar, é você reconhecer o lugar de Deus como Senhor e o seu lugar como servo, como alguém que está debaixo da senhoria dele, do poder dele, da vontade dele. Isso é temor. Quando você faz tudo para agradá-lo, quando suas palavras, suas atitudes estão condizentes, elas estão de acordo com a vontade do Senhor, ou seja, de acordo com o seu evangelho, de acordo com a sua palavra, você está tendo uma atitude de alguém que teme ao Senhor. Se nós formos em Eclesiastes 12, versículo 13, nós encontramos: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Olha só, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ou seja, temer é obedecer, fazer a vontade do Senhor. Vamos citar aqui um exemplo de uma vida que não é uma vida que teme a Deus. Por exemplo, que seria, nesse caso, o rei Acabe. Para quem não sabe, o rei Acabe, ele foi um dos reis de Israel. E ele foi, a palavra de Deus deixa isso muito claro, um dos mais infames, um dos mais abomináveis, um dos mais desprezíveis reis que Israel já teve. Por quê? Porque se os seus antecessores fizeram coisas abomináveis aos olhos de Deus, como construíram santuários, construíram estátuas para cultuar falsos deuses, ofereceram sacrifícios a eles, serviram a eles, adoraram a eles se envolveram com povos pagãos e etc. Se os seus antecessores fizeram isso, Acabe fez pior. Ele se casou com uma mulher pagã e ainda construiu santuários, construiu estátuas de Baal, que era um falso deus que eles acreditavam, serviu a eles, adorou a eles, fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor, coisas nojentas, coisas baixas aos olhos de Deus.
Esse foi um exemplo de uma vida que não temia Deus. Como é possível que alguém que esteja desrespeitando a lei de Deus dessa maneira possa estar vivendo uma vida que teme a Deus? Não está, né? E agora vamos para o segundo exemplo, que seria o profeta Elias. Sim, o mesmo profeta que foi pessoalmente até o rei Acabe e disse que uma maldição seria jogada naquela terra, que não iria chover durante 3 anos e 6 meses por causa do pecado que ele tinha cometido. Não só ele, né? Os demais as povos também de Israel que também cometeram um pecado, que também foram pelo mesmo caminho. Então, Elias, mesmo correndo risco de vida, sabendo que poderia morrer por afrontar dessa maneira o rei de Israel, mesmo ele sendo um infame, mesmo ele sendo alguém que estava fazendo coisas erradas aos olhos de Deus, ele foi lá e demonstrou que o temor dele pelo Senhor era maior. Ele não tinha, o medo que ele poderia sentir por Acabe, pelo poder que ele tinha, pela influência que ele tinha, não era maior do que o temor que ele tinha do Senhor. Se Deus mandou ele lá, e com certeza mandou, ele foi lá e fez a vontade do Senhor. E isso é temer a Deus. Você obedecer à vontade dele, muitas vezes até quando as circunstâncias estão contra você. Quando todo mundo está contra você, você vai lá e faz o que ninguém espera. As pessoas esperavam que você fizesse o contrário. O que poderiam esperar de Elias? Que ele não afrontasse o rei Acabe. Mas ele foi lá e o afrontou. Mas o afrontou por quê? Para cumprir a vontade do Senhor. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? No final das contas, Acabe ele foi humilhado, porque Elias provou que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel quando eles foram até o Monte Carmelo, ofereceram sacrifícios em nome de Baal e em nome do Deus de Israel. O sacrifício que foi feito em nome de Baal não aconteceu nada, e aquele que foi feito em nome do Deus de Israel, fogo do céu caiu e consumiu o sacrifício, humilhando Acabe. Acabe ele foi humilhado perante todos os profetas de Baal, que eram mais de 500 pessoas, mais de 500 profetas no caso, enquanto Elias, que era apenas profeta que falava sobre o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, ele foi exaltado diante de todos. Então eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você quer ser qual tipo de pessoa? Você quer ser como Acabe, que não temeu a Deus e foi humilhado? Ou você quer ser como Elias, que obedeceu, que temeu a Deus e foi exaltado? Mesmo quando ninguém estava a favor dele, quando ele estava sozinho. Ele estava sozinho, mas ele foi exaltado diante de muitos. Acabe não estava sozinho, mas ele foi humilhado diante de todos aqueles que estavam do lado dele. Então, essa é a quinta lição, a quinta atitude que agrada a Deus. Vamos agora para a sexta e para a última atitude que agrada o Senhor, que é confiar no Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a questão da confiança é fundamental. Você não pode apenas acreditar que Deus existe. Tem muitas pessoas que agem dessa maneira. Acreditam que Deus existe, mas não confiam no que Ele pode fazer. Não confiam no poder que Ele tem. Confiam mais nas suas próprias forças, na sua própria resistência e nas suas próprias soluções humanas. Mas não entregam nas mãos do Senhor os seus problemas, as suas dificuldades e as coisas e os desafios que enfrentam no dia a dia. Pois eu lhe digo, meu irmão e minha irmã, aprenda a confiar mais no Senhor. Ele está no controle de tudo e Ele vai lhe ajudar a sair dessa situação apertada que você está passando. Eu não sei pelo que você está passando, você que está me assistindo nesse exato momento. Mas uma coisa eu lhe garanto, Deus não perdeu o controle da sua vida. Você pode até ter perdido. Controle da sua casa, controle da sua família, controle do seu casamento, controle do seu emprego, controle das suas finanças. Mas Deus não perdeu o controle. Ele está no mais absoluto controle de cada mínimo detalhe da sua vida. Mas você tem que entregar nas mãos dele. Entregar e confiar e também descansar com a certeza que ele vai lhe socorrer quando chegar a hora. Vai lhe mostrar a solução quando for o momento certo. Mas você tem que continuar confiando e descansando na vontade do Senhor e no seu poder, que pode fazer as coisas mais maravilhosas e inacreditáveis que a gente pode imaginar. Acreditem em mim, meus irmãos. Eu já fui uma pessoa que foi agraciada, glória a Deus por isso, pelo poder do Senhor.
no último instante, Deus mostrou para mim que ele sempre estava no controle. Acredito que isso já aconteceu com muitos de vocês também. Se nós formos em Provérbios 3, versículos 5 a 6, nós encontramos: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Meus irmãos, não confie em si mesmo, não confie no seu próprio conhecimento ou nas suas próprias habilidades humanas. Confie no Senhor. Ele é que tem a solução verdadeira e definitiva para o seu problema ou para a circunstância difícil que você está passando na sua vida, seja ela qual for, familiar, financeira, profissional, não importa. Ok? Então agora vamos citar exemplos. Um exemplo de uma pessoa que não confiou no Senhor. Eu vou citar o exemplo de Pedro. No caso, Pedro, quando ele estava caminhando sobre as águas. Vou resumir para vocês o que aconteceu. Jesus apareceu diante dos seus discípulos no meio de uma tempestade e ele estava caminhando sobre as águas enquanto eles estavam no barco. Pedro disse para Jesus quando ele se apresentou, disse: não temam, sou eu, que eles pensaram que era um fantasma. Se é realmente o Senhor, permita que eu vá até o seu encontro andando pelas águas. E ele disse: ok, pode vir. Então ele desceu e começou a caminhar pelas águas até Jesus. Só que chegou um momento em que ele não olhou mais para Jesus e olhou para a tempestade, e isso fez ele afundar. E ele teria morrido afogado se Jesus não tivesse resgatado ele. O que isso significa, meus irmãos? Que muitas vezes, quando enfrentamos tempestades na vida, a gente tende a ter momentos de desconfiança. A gente começa caminhando bem, com fé, olhando para Deus. Mas chega um momento em que a gente acaba desviando o nosso olhar para a tempestade. E quando isso acontece, a gente começa a afundar. A gente consegue andar pelas águas no meio da tempestade até chegar a Jesus em segurança, enquanto nós estivermos olhando para Ele. Mas a partir do momento que a gente tira os olhos dele e olha para a tempestade, a gente começa a afundar e corremos o risco de morrermos afogados. Ou seja, os nossos problemas, as coisas difíceis que nós enfrentamos da vida, que a gente muitas vezes não vê solução em lugar nenhum, somente conseguimos encontrar a solução em Deus, olhamos somente para Ele como a única solução viável para o nosso problema, ou melhor, solução viável não, solução definitiva para os nossos problemas. Então, nesses momentos, a gente começa a caminhar bem. Tá indo bem ali, tá caminhando, mas chega um momento que a gente começa a olhar para a tempestade. E aí a gente acaba afundando. Então você, meu irmão, você, minha irmã, cuidado. Muito cuidado ao estar caminhando por entre as águas no meio da tempestade, olhando para Jesus e chegar um momento em que você desviar o olhar. Não adianta nada você começar bem e lá na frente você acabar tirando os olhos de Jesus e afundando. E um exemplo de uma pessoa que confiou no Senhor até o fim. Jó. Vamos lembrar da história de Jó rapidamente? Jó, ele enfrentou as piores provações que uma pessoa pode enfrentar. Ele perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu casa, perdeu gado, perdeu família, perdeu amigos, perdeu até a saúde dele, perdeu tudo. E mesmo assim, não deixou de confiar no Senhor. E Deus restituiu, e deu um final da história dele, o que aconteceu? O Senhor restituiu 7 vezes mais tudo que ele tinha perdido. Tudo. Tanto em termos de bens quanto em termos de família. Então, meus irmãos, comparando esses dois exemplos bíblicos, eu posso dizer uma coisa para vocês. No caso, eu proponho para vocês outra pergunta reflexiva, para vocês pensarem na resposta. Você vai ser como Pedro, que estava andando por entre as águas, no meio da tempestade. Você vai tirar os olhos de Jesus e começar a afundar e correr o risco de se afogar. Ou você vai ser como Jó, que vai suportar toda a dor, toda a provação, toda a aflição da prova, e lá no final receber 7 vezes mais tudo que perdeu? Quem você escolhe ser? Como Pedro, que afundou por parar de olhar para Jesus, por parar de confiar em Jesus e olhar para a tempestade, ou como Jó, que não parou em momento algum de olhar para o Senhor e recebeu 7 vezes mais tudo que perdeu. Então, nosso Deus é assim, meus irmãos. Ele jamais nos deixa na mão. Ele só pede que confiemos e descansemos nele. Então, aprendam a fazer isso e eu lhes garanto que a vitória está mais do que garantida no nome do Senhor Jesus.
Então, essa foi a mensagem de hoje, finalizando, no caso, as 3 últimas atitudes que restaram. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu lhe peço que, por favor, assista o primeiro, que é muito importante também. Assista o primeiro vídeo sobre as 3 primeiras atitudes que agradam a Deus e depois assista de novo esse vídeo para reforçar essas atitudes. É bom você conhecer todas elas, todas as 6 atitudes que agradam a Deus. E não apenas conhecê-las, seja também cumpridoras delas, porque todas elas, todas as atitudes que eu falei aqui, têm embasamento bíblico. Então é a palavra do Senhor que está falando com a gente, não é a minha palavra, não. É a palavra do Senhor que está dizendo o que devemos fazer. Se você identificou alguma dessas atitudes como algo que você não faz ou algo que você não dava importância, comece a corrigir isso, ok? Comece a fazer o que enche o coração do nosso Pai de alegria e não o que enche o coração dele de tristeza. Beleza? Então, meus irmãos, eu vou finalizar com a bênção apostólica. Por favor, gostaria que estendessem a mão. E vamos lá. Que o amor do nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Bom, meus irmãos, foi esse o vídeo. Até o próximo.